Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago-vos um vídeo de um livro que tenho-vos a dizer que li em 2 dias. Este livro fez-me companhia numa viagem de trabalho e tenho-vos a confessar uma coisa. Já perceberam qual é? Eu hoje trago-vos então a opinião do livro de Manual de Sobrevivência de um Escritor ou o pouco que sei sobre aquilo que faço, de João Tordo. Este livro está autografado. Sim, eu fui à feira do livro. Eu sei que vocês sabem, possivelmente, que eu vou só uma intro e depois já falo do livro. Vocês sabem que eu recebi um livro deste autor durante a pandemia, vocês sabem que eu chorei imenso e eu comprometi-me e disse às minhas amigas que eu iria contar então a história ao Sr. João Tordo. O que aquele livro significaria para mim, para sempre. É claro, eu sou uma menina super tímida, quem não saiba, corei como é óbvio, chorei como é óbvio e ele lá percebeu. Pronto, por isso eu tenho que agradecer as palavras simpáticas que ele me disse, mas vamos falar sobre este livro. 2 coisas. Adorei. Para quem saiba, para quem me conhece, sabe que eu tenho um blog e eu escrevo imenso. Eu sou uma rapariga que passa a vida a escrever. Sempre foi assim, tenho cadernos espalhados com pequenos textos e eu tenho uma amiga que me diz que eu devia escrever um livro. E depois de ler este livro, eu tenho de dizer uma coisa, eu não poderia estar mais enganada. Eu não tenho jeito, eu não tenho tempo. Porque se há coisa que o João Tordo nos disse foi, se tens tempo, escreve. Se não tens tempo, porque escrever requer tempo e eu noto muito nos meus dias que chego tão esgotada à casa do trabalho e eu passo o dia todo a escrever, mas não em português, em francês, que chego a casa e a pior coisa que eu poderia fazer é sentar-me frente ao computador e escrever. E foi aqui que eu percebi, se um dia eu quero escrever, eu tenho que me focar no que quero escrever e como quero escrever, porque há coisas que o João Tordo nos ensina neste livro que nos deixa boquiaberto. Ele próprio diz, com que então queres ser escritor? Esta frase aparece imensas vezes no correr do livro. Queres ser escritor? Com que então queres ser escritor? Então queres ser escritor. Como assim queres ser escritor? Há muitas fórmulas que ele vai usando, mas sempre a dizer tu queres ser escritor. Ele usa uma linguagem simplista neste livro. Ele trata-nos como se nos conhecesse, trata-nos como tu, e a sensação que eu tive foi, na viagem que eu estava a ter de trabalho, eu tinha a sensação que ele estava ao meu lado a dar-me conselhos. João Tordo literalmente explica-nos todos os pontos para chegarmos a escrever um livro. Ele fala das invejas, ele fala das críticas, ele fala das editoras e expõe completamente o seu lado. Explica como é que conseguiu editar um livro, explica quantos rascunhos ele tem no computador que podem ou não ser ideias e ele demonstra mais o seu lado pessoal neste livro. Como eu disse, eu tive a sensação mesmo que ele ao meu lado, a falar comigo, a dirigir-me-se, a dizer, então Patrícia, queres ser escritora? Vamos lá a isso. E ele explica tudo. É mesmo um livro de, não quer dizer chocar, mas é um livro de conselhos. O João Tordo dá-nos conselhos de escrever melhor, se devemos ou não apostar na nossa escrita. E há coisas que ele diz que tem toda a razão. Nós sabemos que a nossa comunidade, o Booktube, é extremamente pequena. São poucas as pessoas que leem. Eu vou ler aqui uma coisinha. Eu tenho aqui 2 coisas marcadas que gostaria de vos ler. E a primeira é, ler dá trabalho, ver um filme dá menos trabalho. Isto é a realidade. Existe o livro, existe o filme. Muitas pessoas não vão querer ler o livro, vão querer ver o filme e vão se borrifar para o filme. Ou acontece imenso com o Harry Potter. Muitas pessoas acabaram só por ver os filmes e não leram os livros. Eu fui uma delas e há bem pouco tempo li os livros. E fui confrontada com a realidade em que os livros conseguem superar, muitas vezes, não vou dizer sempre, a ficção. Consegue superar os filmes, o que as pessoas perdem muito se não lerem o livro. E o João Tordo fala-nos disso, que as pessoas preferem consumir mais séries, mais filmes, e que a escrita, que é uma coisa que
vês séries, lês os subtítulos, é a mesma coisa. Não é bem assim, porque a escrita de uma série não é a mesma coisa não é a mesma que a de um livro. A escrita é completamente diferente. Outra coisa que também gostei imenso de ler neste livro, até marquei com um cartão, eu tenho um cartão, em que ele diz: escrever não serve para ensinar ninguém, quando muito, serve para aprenderes quem és. Há uma coisa que o João Tordo diz no livro que eu achei extraordinário, que foi: se queres escrever, começa com tudo. Estás triste, escreve. Estás prestes a divorciar, escreve. Acontece alguma coisa de mal, escreve. Transmite tudo para a escrita, porque, sem darmos conta, podemos estar a desenvolver uma história. Eu acredito mesmo que há autores que utilizam histórias pessoais, colocam um pouco de si em cada livro. E ele aqui dá o exemplo, por exemplo, do futuro livro que vai ser lançado este mês, Felicidade, em que ele conta que viu crescer as trigêmeas do seu bairro. E ele agarrou nesse crescimento e escreveu um livro sobre isso. Como ele também fala da viagem, penso, eu não quero estar a dizer as neiras. Ele fala no Ensina-me a Voar sobre os Telhados. Fala, eu ainda não li esse livro, mas já o tenho cá em casa. Fala da sua viagem ao Japão ou à China, não sei, não quero estar a dizer as neiras. A mulher correu atrás do vento. Fala da rapariga que ele conheceu sem abrigo. E ele diz que vai pegando nessas pequenas histórias e transforma-as em verdadeiras obras literárias. E é isso que ele diz. O pouco que ele sabe, ele transmite neste livro. Ele conta um pouco de tudo. Ele diz uma coisa muito e salienta, eu vi várias entrevistas que ele leu, que ele diz: não publiquem o vosso próprio livro. Não vão a uma editora e paguem por isso, porque é o pior erro que vão cometer na vossa vida. Podem ouvir muitos nãos, mas tentem ao máximo de uma editora vai-vos editar e acreditar no valor da vossa escrita, porque ele disse, houve momentos em que ele sentiu-se uma verdadeira porcaria. Em momentos, por exemplo, ele conta que no segundo livro, que eu não quero estar em erro, que foi o Hotel qualquer coisa, eu sou péssima a decorar textos, citações e obras, nomes, tudo. Eu penso que seja Hotel qualquer coisa que ele escreveu como a sua segunda obra literária, e ele diz que aquela obra foi arrancada a ferros, porque ele não sentiu a pressão ao ponto de se ter deixado levar pelo álcool. Ele expõe-se imenso neste livro e, como eu disse logo no início, dá a mesma sensação. Ele escreve, trata-nos por tu. Isso, amigos, é tocado lá. Ele trata-nos como se nos conhecesse, e isso é de uma personalidade, de um autor que quis passar a mensagem, porque ao que parece o João Tordo escreveu este livro durante a pandemia, conseguiu editar, porque pegou nesta ideia e pimbas, cá vai disto. Ele não quer saber se o pessoal gosta, se não gosta. Ele quis mostrar o seu lado, porque há muitos autores que fazem isso. Ele dá o exemplo do Stephen King, que ele próprio já ensinou o processo de escrita, que ele próprio fala. Há referências a muitos livros nesta obra, muitos mesmo, português, estrangeiros. Ele fala de muitas obras. Eu tive pena de não ir lendo e apontando para, se um dia me apetecer, ler essas obras, porque são muitas. Ele fala um dos seus livros favoritos, que é Moby Dick. Fala da escrita, fala que se calhar na altura não foi bem aceito na altura, mas que agora é uma grande obra literária, e é o que acontece, porque só se dá valor às vezes aos autores quando eles morrem. E João Tordo fala-nos disso, e é super interessante ler um livro sobre a opinião do autor, de como é que os autores escrevem, como é que eles têm a sua musa criativa, tudo mais. E ele expõe-se mesmo muito. Ele deita os seus demónios cá para fora, fala dos problemas que teve, fala de tudo um pouco. É um livro que não é de autoajuda nem nada disso, mas é de louvar, porque ele quis transmitir uma mensagem e conseguiu. E o facto de ao longo do livro ele nos tratar como se estivéssemos ao lado dele, é que dá-me a sensação que ele escreveu o livro a pensar que, ok, eu vou ter que o escrever.
eu quero escrever, mas como é que eu vou captar a atenção dos meus leitores? E foi assim, a sensação que me dá, e eu sei que estou a ser muito repetitiva, mas foi a sensação que eu tive foi que ele quis escrever como se estivesse ao nosso lado. Com quem então queres ser escritor? Pega, senta-te aí, vamos beber um café e vamos falar sobre isso. E a sensação que eu tive em todo o livro foi uma lufada de ar fresco, um livro que ele se expõe muito e ele é um autor, como vocês sabem, muito recatado, muito tímido. E as pessoas tímidas são muito assim, não são muito de expor. Ele chega mesmo a dizer que um escritor não pode expor-se, não pode ser uma figura pública de dizer tudo e mais alguma coisa. Ele condena um pouco isso. Diz, um escritor tem que ser uma pessoa mais, não digo fechada, mas uma pessoa que não pode contar tudo cá para fora. Tem que deixar um pouco de mistério. Gostei imenso. Eu dei-lhe 5 estrelas, daria-lhe mais, porque é pena, peca numa coisa, é extremamente pequeno. Mas acho que tem tudo o que um escritor precisa de saber para se lançar aos lobos. Porque escrever um livro, depois de ler este livro, eu fiquei com a sensação que se abandonar a ideia, porque acho que não tem nem metade do estofo que ele diz que é preciso ter, porque eu não tenho o tempo, como ele diz que precisamos, e se nós vamos viver só da literatura, ele diz que vai haver, ele próprio disse que é complicado, porque ele explicou tudo, ele explicou como é que se faz um contrato com as editoras, que é extremamente importante, e de que às vezes ele pensa, ok, eu tenho que pagar a renda no mês a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Por isso, ele se agora neste momento é só escritor, ele passou por muito e ele fala sobre isso, em que ele teve que fazer trabalhos que não gostava, teve que escrever guiões para novelas e séries. Eu lembro-me de ter visto uma série na RTP1 que eu gostei imenso, que eu já não me lembro do nome, mas foi muito boa, gostei imenso. Eu sei que ele está a escrever outra, penso eu, não quero estar enganada, mas é um autor que eu quero mesmo dizer um camaleão, porque eu já li A Mulher que Correu Atrás do Vento, achei tão bom, tão bom. Acabei de ler este e eu achei, bem, a escrita está completamente diferente, ok? Ele quis falar de outra maneira e agora estou a ler o A Noite em que o Verão Terminou, e está a ser mesmo... Estou a ver um tipo de escrita completamente diferente em 3 livros, o que me deixa com a sensação que nem todos conseguem fazer isso, porque um escritor, há muitos, eu vou dar exemplos. A Leslie Pierce segue uma linha de escrita, temos o João Tordo, a Leslie Pierce é a autora que mais me vem à cabeça, que tem um registro e segue. O Nicholas Sparkles, whatever, também segue muito um caminho, tem traçado a sua história. E eu chego a um ponto que esses autores já não me cativam, porque para ler sempre o mesmo tipo de história, para ler sempre o mesmo tipo de escrita, não é um porto seguro. Acho que muitos vão por esses autores porque é um porto seguro. E o João Tordo não é muito por aí. Estou muito curiosa para saber para ler o novo livro Felicidade, e estou com vontade de comprar logo tudo. Ele este ano faz 16 anos de carreira e vai lançar o seu 16º livro. Estou muito curiosa, estou mesmo contente, e estou mais contente porque consegui ir à Feira do Livro, concretizei o objetivo que as minhas amigas me tinham posto, dizer, vais ter com ele, vais explicar o que é que este livro significa para ti, e assim fiz, com muita timidez, mas consegui e fiquei contente, porque eu disse, este ano o livro tem que ser autografado à força toda, porque não faria qualquer sentido ser no ano a seguir. E eu acabei por comprar um manual de sobrevivência do escritor, não estava nos meus planos, mas disse, whatever, 2020 está a ser um ano normal, também porque não comprar mais um livro, e eu comprei. E não me arrependo nada, porque mesmo que vocês não queiram ser escritores, é um livro que vocês vão saber muito. Para todos os booktubers, eu digo, este livro é de leitura obrigatória, porque vocês vão saber muito do que está por trás de um livro, vão saber muito do que é preciso, muito esforço, muita coragem para se lançar no mundo editorial. É preciso muito, e o João Tordo escreve bem sobre isso.
Ele no fim também recomenda livros de alguns autores que ele leu e alguns autores que ele leu nada. Há alguns autores que escreveram uma espécie de livro assim, ele já tinha nos planos dele e nada melhor que a pandemia de 2020 para terminar, penso eu, este livro que ele tinha na cabeça. Está completamente de parabéns, adorei e fez-me repensar muito se eu escreveria ou não. Mas uma das coisas, um dos conselhos que eu quero mesmo seguir é continuar a escrever se o dia está a correr bem, se o dia está a correr mal, sobre tudo o de bom e de mau se passe na minha vida, porque acho que é um dos melhores conselhos que se pode dar a uma pessoa que goste de escrever. Isso nota-se. Eu não tenho mais nada a dizer. Como disse, eu dei 5 estrelas a este livro. A opinião no site também lá está, a opinião escrita. E estou super ansiosa para saber. Vou ser daquelas que vai chegar o dia 20 de outubro e eu vou à livraria, porque eu tenho uma livraria ao pé do meu local de trabalho, e eu vou lá comprar de certeza logo. E vou fazer o obsequio, depois voltar à feira do livro para ele assinar. Pronto, autografar, assinar. Assinar é uma coisa tão... Pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Digam-me aqui nos comentários se já leram este livro, o que é que acharam. O cão que está lá fora deve ter adorado, porque ele próprio está a dizer que sim, ele já deu a sua opinião. Digam-me aqui nos comentários o que é que acharam e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!